Fala, investidor, tudo bem com você? Eu sou Paulo Júnior e hoje a gente vai conversar sobre critérios para seleção de ações e eu quero te trazer critérios práticos para que você possa usar no seu dia a dia. O vídeo anterior, o card vai estar aqui em cima, também falei sobre a mesma coisa, o título ficou meio clickbait, mas a ideia é te mostrar que você pode ter critérios que são seus, critérios base, fundamentais, para que você escolha uma carteira de ações que pode ser uma carteira boa ao longo dos anos. Então já curte aí o vídeo, se inscreve no canal e vamos embora para a vinheta. Antes de começar de fato o vídeo na prática, eu quero te mostrar o gráfico do BOVA11. O BOVA11 é o ETF, que é aquele fundo que você negocia na bolsa, que você pode investir a qualquer momento. E nesse ETF, esse gráfico representa basicamente a movimentação do Ibov, que é o nosso índice de ações. O Ibov, ele rendeu, se a gente pegar aqui do início até o topo, em torno de 264%. No vídeo anterior, faltou esse comparativo para saber se era melhor ou pior do que a média ali de rentabilidade. E é claro, já dá para ver que se no vídeo anterior eu considerei 10 anos, 12 anos, a gente consegue perceber que o Ibov ele rendeu abaixo daquele meu vídeo, do título pelo menos do vídeo anterior e das ações que lá foram selecionadas. Lembrando que nem lá, nem aqui é uma recomendação, é um estudo para que você possa entender. E eu já quero vir aqui de fato para a prática, mostrando esse... Aqui, não, aqui mesmo. Então, quero mostrar aqui esse slide onde eu selecionei 15 empresas e dessas 15 empresas você vai ter as maiores empresas da bolsa. Qual foi o meu critério dessa vez? Lucro líquido. Uma empresa, no final do seu período contábil, que é geralmente 12 meses, algumas empresas fazem um período contábil diferente, mas aqui eu não considerei isso, considerei encerrando o ano. Então, no final do ano, ela teve lucro ou prejuízo. O lucro que ela tem é chamado de lucro líquido, que é aquele lucro já depois que tirou tudo, pagamento de funcionários, já tirou impostos, já tirou taxas, já tirou até mesmo o que ela vai distribuir para os seus acionistas, e aí ela tem ali um lucro líquido que entra no seu caixa ali, na sua contabilidade. Esse lucro líquido, o que eu fiz? Eu disse o seguinte: se por acaso uma empresa der lucro líquido acima da média, ou uma empresa, as maiores empresas derem lucro nos últimos 5 anos e essa média de lucros for a maior da bolsa, ou seja, eu estou comprando as maiores empresas da bolsa, será que com isso eu vou ter uma rentabilidade boa? Então, é uma tese. E eu fui estudar essa tese, e o legal desses vídeos é que eles estão saindo naturalmente. Eu estou estudando várias teses de seleção, aí, possíveis seleções de ações baseado em fatores, ou também conhecido como Factor Invest, ou conhecido como análise fundamentalista, análise de indicadores, e tem vários nomes, então você pode escolher o que você gosta mais. Então, na prática, o que eu fiz foi, eu selecionei os últimos 5 anos a partir de 2007. Eu não quero fazer atual, porque eu não estou selecionando para frente, não é o objetivo do vídeo te recomendar nada, mas eu peguei as maiores empresas da bolsa em 2007, em 2008, em 2009, em 2010 e 2011, na média. Esses anos juntos vão me mostrar, né, quem que naquela época eram as maiores empresas. E claro que sem resultado, né, perdão, sem surpresa, você não vai ter nada diferente aí nos resultados, a não ser Petro, Vale, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Itaúsa, Santander, CSN Mineração, Eletrobras, Vivo, Gerdau, Semig, Usiminas, Cielo e CPFL. Cielo é que ela era de fato uma das maiores empresas da bolsa. O lucro líquido médio daqueles anos foi em torno de 1 bilhão. Olha como era realmente considerável. Hoje, isso lucro líquido, ela dava em torno de 4 bilhões, né, 4 bilhões de lucro, se eu não estiver enganado, lucro por ano, né? Era em torno de 4 bilhões aí de lucro por ano. Nos últimos anos ela estava mais ou menos assim, na sua época de ouro ali, e aí começou a cair. Então aqui a gente tem essas empresas, e percebe que eu não tirei nenhuma. Eu selecionei apenas as mais conhecidas, por exemplo, entre YouTube 3 e YouTube 4, YouTube 4, entre Petri 3, Petri 4, Petri 4 e por aí vai. Então simplesmente foi isso. E essa aqui foi a rentabilidade individual de cada ação durante todo esse período. Eu coloquei 2012 porque eu não tinha muitos dados depois de 2007. Então,
Como eu não tinha tantos dados ali depois de 2007, eu preferi pegar 2007 para cá. Nesse caso, a rentabilidade nesse período foi de 4% aqui da carteira e, obviamente, eu fiz uma simulação. Se eu investisse 100 mil naquele dia, deixasse esses 100 mil parados naquele prazo até hoje, qual que teria sido, nesses 9 anos, né? Qual que teria sido o retorno financeiro também? Às vezes, o retorno percentual não é tão claro, então eu também quis ver o retorno financeiro. No ano de 2012, 4% de retorno. No ano de 2013, 6% de retorno. E no ano de 2014, 7% de retorno negativo. E no ano de 2015, 21% de retorno negativo. Aqui eu quero parar e quero te mostrar que nenhuma metodologia ela vai ganhar todo o tempo, tá? Agora, claro que para a gente saber se isso é bom ou ruim, a gente tem que comparar com alguma coisa. Então, vamos comparar com o Ibov. Então, aqui, se comparado com o Ibov ou o BOVA11, que eu falei para vocês, esses dados já mostram que o BOVA11 estava muito melhor. Ou seja, ele estava tendo um retorno nesse período bem melhor do que a carteira que eu estou usando aqui de exemplo. Tá? Mas é claro que se a gente parasse aqui em 2015, não parou em 2015, então vamos continuar. Nós temos 2016, aí sim a carteira dá 88% e passa, né, o retorno do ano anterior do BOVA, mas ainda não passa o ano atual, porque BOVA também subiu bem, deu 27%. Vamos pegar o ano aqui de 2017, mais 20% contra 38% do BOVA. E a gente vem aqui para o ano de 2018, a gente tem mais um ano bem legal de 30% contra menos 13% do BOVA. E aqui sim a carteira passa o BOVA11. Então em 2019 também nós temos um ano bem interessante, onde o BOVA deu menos 3% e a carteira deu 23% positivo. E finalmente o ano de 2020, eu não peguei 2021 porque os dados ainda não são fechados, onde BOVA deu menos 5% e a nossa carteira deu 11% de retorno. Então, olha só que interessante, mesmo diante, né, de tudo que aconteceu em 2020, essa carteira teria performado bem. E olha um detalhe, menos 50% de Cielo, menos 3% de Santander, Itaúsa, menos 13%, Bradesco, menos 15%, Banco do Brasil, menos 24%, Itubi, menos 12%. Então, percebe que mesmo diante de quedas fortes de ações, inclusive renomadas, ainda assim a gente tem um retorno bem bacana. Por isso que muita gente vem perguntar, será que essa ação aqui eu devo comprar? Será que essa ação... Geralmente eu estou tentado cada vez mais a dizer... Faz sentido para a sua carteira. Olha a carteira. A sua carteira aguenta. Faz parte da volatilidade da carteira. Qual o percentual que você vai colocar dentro da carteira? Então, pensa sobre isso, porque você sempre tem que olhar a sua carteira como um todo. E é claro que não poderíamos deixar de olhar os resultados concretos. Então, a rentabilidade dessa carteira aqui, pegando o último resultado, menos aí, fazendo a relação com os 100 mil iniciais investidos, é de 224% e 80%. Qual é a rentabilidade média nesse período? A rentabilidade média anual é de 13,9%, quase aqueles 15% que geralmente as ações dão ao longo, né, ao longo aí dos seus 10 anos, né? E aqui a gente tem também a rentabilidade do BOVA. Então, para que você saiba se o seu investimento ele foi bom ou ruim, você sempre tem que comparar com o BOVA. Então, na prática aqui, a gente vai fazer o comparativo com o BOVA. E olha só, a gente dá uma lavada no BOVA para você entender que uma seleção bem feita de carteira é bem mais interessante até mesmo do que se você se comprasse o BOVA11, né? Então o BOVA11 deu 8% em média, enquanto que a carteira deu 13%, quase 14% em média ao longo aí desses últimos anos. E aqui a gente tem 200 contra 100% do BOVA11 nos últimos 9 anos. Eu queria ter uma base maior para a gente fazer um estudo, mas infelizmente o Brasil é carente de dados e aí a gente não tem uma base mais forte aqui. Mas fica pelo menos o estudo para que você possa entender, possa comparar, possa usar. E eu não estou te recomendando fazer uso das maiores empresas como sendo uma carteira sólida para você.
Não quer dizer que as maiores empresas naquela época são as mesmas de hoje. Você vê o caso de Cielo, que caiu 58% em 18, caiu 1% em 19, caiu 51% em 20. Então, é uma empresa que veio se deteriorando ao longo do tempo, mas continuou na carteira. Faz parte do estudo a gente ter resultado ruim também. Tá? Agora, um estudo que seria interessante talvez seria: e se eu selecionasse a carteira cada ano? Ao invés de selecionar uma carteira, segurar por 9 anos, como seria se eu selecionasse a carteira a cada ano e pudesse trazer aqui esse resultado? Quem sabe eu não faço, eu vou continuar fazendo os estudos aqui para ver qual vai ser o resultado de uma carteira desse tipo, tá bom? Então, as blue chips, né, aquelas fichas azuis do poker, as que mais valem, as ações mais valiosas da bolsa, que tem um lucro líquido maior, elas trouxeram um retorno de fato interessante. E olha, esse é mais um ponto interessante. Em 2007, 2008, talvez elas estivessem sendo consideradas empresas caras, porque elas são as mais as maiores empresas, né? Aquelas empresas que de fato todo mundo já está olhando ali. Então pode ser que nesse período não fosse talvez uma boa compra, mas de fato você percebe que mesmo as maiores, né, durante um longo período trouxeram um retorno acima do índice de referência, que é o Ibov, ou aqui refletido pelo BOVA, tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que você tenha curtido. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, fui!